Pessoal, o meu grupo vai falar sobre o livro Terra Papagaio e os responsáveis por esse trabalho são eu, Daniel, Maria Luísa, Joana e Nicole. José Roberto Toreiro nasceu em Santos, São Paulo, em 9 de outubro de 1963. Jornalista, escritor, cineasta e roteirista. Formou-se em Letras e Jornalismo pela Universidade de São Paulo, USP. Iniciou, sem concluir, cursos de pós-graduação em cinema e roteiro. Sua carreira de cronista começou no Jornal da Tarde de São Paulo e posteriormente passou a escrever textos sobre futebol para a revista Placar e o jornal Folha de São Paulo. É autor do best-seller Oxalácia, Prêmio Jabuti em 1995, Santos, Um Time dos Céus, 1998, e do romance Xadrez, Truco e Outras Guerras, 1998. Como cineasta, dirigiu e escreveu curtas-metragens, dentre os quais se destaca o premiado Amor, e trabalhou como roteirista nos longas A Felicidade é e O Pequeno Dicionário Amoroso. Tem se destacado também na literatura infanto-juvenil com os livros Naná Descobre o Céu, 2005, Pequeno Rei e o Parque Real, 2007. É sócio proprietário da Releio Livros em Santos. Toreiro mantém um blog no portal UOL, o blog do Toreiro. Publica também o blog do Lelê, seu sobrinho fictício, iniciado durante a Copa do Mundo de 2006. Marcos Aurelius Pimenta nasceu no Brás, na cidade de São Paulo, em 1962. Jornalista e roteirista, escreveu peças de teatro e documentário. Integrou também a equipe de roteiristas do quadro Retrato Falado do Fantástico. Trabalhou em programas e séries de televisão. Tem 2 peças de teatro escritas e diversos livros publicados em parceria com José Roberto Toreiro. Formou-se em jornalismo pela Universidade Metodista em 1984 e hoje vive como escritor e roteirista. Algumas de suas obras são Nunu Descobre o Brasil, Branco, Belo e Cinderelo, 9 contra o 9. Se o primeiro reúne 25 livros publicados e até um prêmio Jabuti, o segundo assina os roteiros da série Peixonauta e de outros programas de peso, incluindo quadros do Fantástico. Na literatura infantil, os dois resolveram se unir para dar vida a uma série de histórias. Já somam mais de 10 livros publicados, incluindo clássicos recontados em versões inusitadas. As aventuras de Cosme Fernandes e seus amigos começam em Portugal. Ele estudava para ser padre, porém se apaixonou por Leonor, uma jovem católica de 22 anos. Certo dia, Cosme foi à casa de Leonor fazer uma visita junto com o padre. Teve um momento que eles ficaram a sós e acabaram se relacionando, mas esse relacionamento foi descoberto e Cosme acabou sendo punido por ter desonrado Leonor. Devido a essa punição, teve que embarcar em um navio para as Índias, junto com outros homens que também foram punidos. Na viagem, fez várias amizades, e a mais importante foi com Lopo de Pina. Assim que chegaram às terras, se depararam com os indígenas. De primeira não deu muito certo, mas eles aprenderam a viver seguindo as regras dali e viverem a cultura indígena. Ajudavam nas guerras contra tribos inimigas, onde a tribo perdedora servia como alimento ou como escravos, que eram trocados ou vendidos para os navios que chegavam. Essa estratégia foi inventada por Cosme, que abriu um porto do qual foi tomado. Porém, ele abriu outro porto depois, chamado Cananéia, mas foi traído por Lopo de Pina, que fugiu deixando Cosme quase sem nada. Tempo depois, uma poderosa armada foi mandada para o Brasil, com ela Lopo de Pina. Quando essa armada chegou nessas terras, decidiram transformar todo o território. Após passar um ano, quando estavam prestes a transformar Cananéia em uma vila, Cosme e Fernandes resolvem acabar logo com tudo. Ele reúne soldados e arma um plano para acabar de vez com o Lopo de Pina. Ele convida os inimigos para uma festa, mata-os e marcha até São Vicente para a próxima batalha. Chegando lá, eles começaram a lutar e Cosme Fernandes vai atrás de Lopo de Pina. Ele acaba encontrando Leonor, que estava com Lopo. Quando a guerra acaba, a tropa do bacharel vence e Lopo de Pina acaba sendo morto por Cosme e seus amigos. Eles o matam, cortam em pedaços e o comem. No livro, há abordagens de diversas culturas, as quais muitas são desconhecidas por nós. Dessa forma, Cosme Fernandes, o narrador personagem do livro, resolve fazer um dicionário a partir do seu acolhimento na tribo dos Tupiniquins, a fim de facilitar o entendimento do livro. Percebe-se que a tribo dos Tupiniquins, a qual Cosme se relaciona, foi descrita na carta de Peru Vaz de Caminhas,
como pardos de pele avermelhada, com feições bonitas, cabelos negros muito lisos, os quais os homens usavam cortados por cima das orelhas, e as mulheres soltos pelos ombros. Andavam nus e não demonstravam vergonha, sendo tão elegantes, ninguém se sentiu chocado. A inocência do paraíso. Alguns ostentavam pinturas no corpo, bonitas toucas feitas de penas de papagaio e colares de conchinhas miúdas. No lábio inferior, atravessavam um osso branco que aparentemente não perturbava nenhuma função. Falavam, comiam e bebiam sem que o osso fosse um estorvo. Vou falar agora um pouco sobre os personagens do livro e vou citar o nome dos principais, que são Cosme Fernandes, Giacomo Ruiz, Antônio Rodrigues, Simão Cassapo, Gil Fragoso, João Ramalho e Lopo de Pina. Esses são os principais. Agora eu fiz uma análise dos personagens do livro. Como o Magister Videira, ele foi um educador do seminário, era gramatista e ouvia os confessos de uma família nobre. Lianor, ela era filha de nobres, tinha um enorme amor por cavalos, tinha cabelos negros, pele branquinha e olhos verdes. Cosme Fernandes, era estudante de teologia que, por ser o único a ter feito faculdade, o apelidaram de bacharel. Gostava muito de canto e livros, e não gostava das aulas de latim. Tinha os cabelos negros, olhos verdes, as faces rosadas e lábios vermelhos, muito apaixonado por Lianor. Gil Fragoso, por ser sodomita fora da naturalidade que Deus deu, mandaram prendê-lo. Simão Cassapo, ele foi preso por ter roubado e vendido um mapa secreto. Antônio Rodrigues, era alto, tinha longos braços e grandes mãos. Seu cabelo era preto como a noite e a barba lhe cobria quase todo o rosto. Ele foi preso por ter matado um vendeiro. Lopo de Pina. Ele falava muito e queria ouro e riqueza. Nunca se conformava com seu estado financeiro. Ele não era alto, tinha olhos bem vivos, uma bonita feição e cabelos avermelhados. João Ramalho. Ele foi desterrado por ter dito que a religião é o norme engodo e é asno quem dá dinheiro aos padres. Ele tinha cabelos castanhos lisos, tinha estatura média e falava pouco. Nada o alegrava e ele quase nunca ria. Tempo. O livro Terra Papagali ele é escrito com uma linguagem do século XVI, com tom josco, onde os autores mesclam formatos literários da época com diários de navegação, dicionários e prontuários. O livro também é uma crítica à forma de se viver no Brasil de hoje, assim como o então enfatizado 10 mandamentos para viver bem na terra dos papagaios. Espaço. Conta a história de um homem que nasceu em Portugal, mas que foi preso por ter pego uma garotinha. Foi preso ao Brasil. Na história, ele e mais 6 homens descobriram um mundo novo na Terra dos Papagaios com Barechal. Era o principal. Chamava a história ficcional acerca da origem da nação. Assim, os percursos narrativos de Antônio Lobo Antunes e os autores José Roberto, Marcos Aureli em Terra de Papagali passam inventariamente pela memória nacional, respectivamente, de Portugal. Agora eu vou falar a conclusão e análise sobre o livro Terra Papagali. Primeiramente, o livro retrata o impacto entre as culturas portuguesas e indígena. Vemos um forte preconceito etnocêntrico dos europeus quanto à religião do protagonista. O livro tenta trazer de uma forma lúdica e cômica a visão dos portugueses da colonização do Brasil do ponto de vista de um exilado, maltratado pela tripulação e deixado na costa brasileira pela expedição de Pedro Álvares Cabral junto com outros colegas. Vemos vários tabus religiosos logo no começo do livro, como o desvio dos segmentos da igreja pelo protagonista que quebra seu pacto de não ter relação com o sexo oposto. Se retrata também as condições precárias que existiam durante as grandes navegações, pois hoje em dia as pessoas não enxergam a grande dificuldade e o marco que isso causou e simplesmente têm um pensamento de algo fácil por culpa da visão eurocêntrica nos grandes livros de história. Partindo mais à frente na história, conhecemos personagens secundários que tiveram históricos de crime e foram punidos sendo enviados para explorar os mares, enquanto os senhores de Portugal estavam acomodados recebendo somente os lucros.
O sentimento de libertação também é muito visto na obra quando os protagonistas são largados na praia, se sentem primeiramente reis do lugar, uma visão totalmente eurocêntrica de que tudo o que eles descobrem é como se fosse deles, simplesmente se apoderassem de tudo que existia ali. Após passar um tempo dos protagonistas na praia, vem o primeiro grande choque cultural, quando descobrem que existiam outros seres a viver naquelas terras. Nossos personagens são levados para a aldeia dos índios, onde descobrem uma cultura totalmente diferente da deles, e têm que tentar se adaptar mesmo enfrentando várias diferenças da sua cultura, como a valorização das mulheres que na aldeia serviam para reprodução e preparo dos alimentos. Foco narrativo. Terra Papagaio é uma obra ficcional que mistura fatos históricos com ficção e humor. Os autores narram pela ótica de um degregado português o descobrimento do Brasil e as primeiras 3 décadas de sua colonização até a Guerra de Iguape. O livro relata em primeira pessoa as aventuras de Cosme Fernandes, também conhecido como o Bacharel de Cananéia, figura histórica do início da colonização. É escrito em linguagem do século XVI, com tom jocoso, onde os autores mesclaram formatos literários da época, como diários de navegação e dicionários. O livro também é uma crítica à forma de se viver no Brasil de hoje, assim como enfatizando os 10 mandamentos para bem viver na terra dos papagaios. Os autores recontam episódios da história do Brasil, inventando outros tantos, construindo uma narrativa que procura ser irreverente e crítica. Cosme, o personagem principal, tem a vida recriada com humor nessa paródia, escrita por José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Ele tem muito o que contar sobre suas experiências em terras brasileiras. Logo, aprendeu que nesta terra é preciso dar presentes sem parcimônia, fazer alarde de qualquer dificuldade, pois aqui mais vale o colorido do frasco do que o próprio remédio, que na terra de Santa Cruz. Não há quem não troque honradez por honrarias. É uma narrativa que é ao mesmo tempo diário, carta, bestiário, vocabulário, lenda, mito, ficção, história polifônica do real, fazendo um desdobramento da ficção pós-moderna. Assim, o tempo que parece passado permanece presente, porque é o tempo da subjetividade do narrador herói personagem. Podemos dizer que o tempo existente se faz presente no recinto da memória do narrador. Verificamos que o sentido do passado é o tempo presente. A aventura de Cosme Fernandes e seus amigos degregados começa em Portugal. Em seguida, eles viajam pelo Novo Mundo, o Brasil, e o narrador termina seu relato em Buenos Aires. Em nenhum momento o narrador corta definitivamente o laço entre presente e passado. Daí o ponto que marca a separação entre ficção e história real. O romance Terra dos Papagaios é uma metaficção de onde podemos perceber 3 elementos conceituais: a paródia, a parafrase e a carnavalização. O processo intelectual discursivo é uma característica da pós-modernidade que convida o outro a participar, a ser sujeito ativo e não passivo, mesmo que seja a partir da ótica carnavalesca. Carnavalesco e irônico, um convite à dialética do descobrimento da própria vida. Os papéis foram invertidos, que o tempo e espaço foram violados, que outras vozes foram ouvidas e que a história e o homem não são mais os mesmos. É verossemelhante à realidade, pois a história retrata a expedição feita em 1500, que resultou na colonização do Brasil, tendo como movimento literário o romantismo. Bom, e essa foi a nossa apresentação. Obrigada por assistir até aqui.